Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Felipe Loures e vamos para a nossa parte número 2 do vídeo sobre 10 fatos sobre dor na coluna. Se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista antes de assistir essa parte 2, beleza? O link para assistir vai estar em algum lugar aqui na tela ou aqui na descrição do vídeo. Clica lá, assiste a parte 1, depois você volta aqui para a parte 2, que vai fazer mais sentido para você entender tudo que eu vou falar aqui. Na parte 1, a gente conversou aqui sobre dos 10 pontos, né? Nós conversamos sobre 3, eu dei algumas informações importantes para vocês. E só para fazer um breve resumo aqui sobre o que foi falado, é que a dor lombar, a dor na coluna, né, persistente, ela gera medo, mas raramente é perigosa. Ponto número 2, ficar velho não é causa de dor na coluna, o que muita gente pensa o contrário. Ponto número 3, dor na coluna raramente é associada com lesão no tecido. E nessa parte 2 agora a gente vai falar mais uns 3 pontos, talvez, ou 4. O quarto fato sobre dor na coluna é que exame de imagem raramente mostra a causa da dor. Como que é isso? Exame de imagem raramente mostra a causa da dor? Eu acredito o contrário disso, você deve estar pensando aí, né? Muita gente acredita que fazer o exame de imagem, principalmente a ressonância magnética, é a melhor forma de saber o que tem. Porém, as pesquisas mostram pra gente que raramente o exame de imagem vai me indicar o que eu tenho e que de fato está causando a minha dor na coluna. Porque não é assim que funciona. No passado, a gente acreditava nisso. As máquinas de ressonância foram melhorando cada vez mais. Por quê? Se eu enxergo melhor sobre o que está acontecendo lá dentro, se há alguma lesão ou não no tecido, o que está acontecendo, fica mais fácil para eu entender o que essa pessoa tem, de forma que eu acerte mais no tratamento. Só que os estudos da dor vieram aumentando e avançando e foram mostrando para a gente que não é esse o caminho. Porque mesmo com o avanço das máquinas de ressonância, mesmo com a facilidade para pedir exame que foi aumentando ao longo dos anos, o número de incapacidade gerada por dor na coluna veio aumentando cada vez mais. Desde a década de 90, dor na lombar é a principal causa de incapacidade no mundo inteiro, incluindo aqui no nosso país, no Brasil. Sendo que cada vez mais de 90 para cá, mais ressonância está sendo feita, mais cirurgia está sendo feita, mais exames estão sendo feitos. Então os pesquisadores entenderam que, bom, não é esse o caminho. Não é quanto mais eu sei sobre o que está acontecendo lá dentro, mais eu acerto no tratamento. Não é por aí. E aí as atualizações dos estudos mostraram isso pra gente. Então esse quarto ponto, o que é importante, né? Você entender que não adianta você fazer uma ressonância magnética. O que está escrito na sua ressonância é uma foto do momento do seu corpo, mas que não necessariamente está ligado à dor que você sente. Na maioria das vezes não está. O que acontece é as pessoas muito preocupadas com o que deu na ressonância, apegadas com o seu diagnóstico, e fica buscando forma de tratar esse diagnóstico, de resolver esse diagnóstico, né? Principalmente quem tem hérnia de disco, essas coisas. Sendo que, na verdade, ela deveria preocupar em resolver o sintoma, aquilo que ela sente. Então, por exemplo, 96% das hérnias de disco, elas estão no exame de imagem, mas elas não estão relacionadas com a dor que a pessoa sente. É um termo que a gente usa genericamente, que é o termo de hérnia de disco falsa. Ela está sim lá no seu exame, mas ela não condiz com a dor que você sente. Como que a gente sabe disso? Através de testes clínicos feitos no consultório. Movimentos que eu peço você para fazer, você faz e eu verifico se o que gera esse movimento, se ele aumenta, diminui sua dor, se não gera dor. E aí sim a gente identifica se é uma hérnia verdadeira ou não. Testes clínicos específicos, região da dor, tudo isso vai me ajudar a determinar se você tem uma hérnia verdadeira ou não. Deixa a ambulância passar. Lembrando que 96% das hérnias, elas são falsas. Estão no seu exame, mas não tem uma relação direta com a sua dor. E se você trata uma hérnia falsa como verdadeira, a sua chance de melhorar diminui cada vez mais. Cada uma é tratada de forma diferente. Então você precisa de entender isso. Na verdade, quem deveria mais entender é o profissional que está te tratando. Mas você já tem essa informação para poder conversar, dialogar e de repente trocar de profissional, se for o caso, né? Quinto ponto, dor quando se movimenta não significa que há lesão. Muita gente tem essa dúvida, né?
Se eu tô com uma dor na minha coluna e o movimento dói, significa que quanto eu mais mexo, mais lesão, mais eu aumento a minha lesão, mais dor eu vou ter. E às vezes a pessoa sente mais dor de fato quando movimenta. Mas isso não significa que há mais lesão à medida que você se movimenta. Uma teoria que caiu por terra, uma teoria e prática, né, que era muito feita no passado, que infelizmente ainda é feito, é a indicação de repouso para a pessoa com dor na coluna. Muitos médicos antigamente, a pessoa chegava, né, no consultório ou numa emergência dizendo assim, uma crise de dor na lombar, por exemplo, o que era indicado? Primeira coisa, repouso. Só que estudos desde a década de 80 já mostraram pra gente que quanto mais você fica em repouso, pior é para sua dor na coluna. Às vezes nos primeiros dias ali, os primeiros 2, 3 dias que você está uma crise muito intensa, o repouso ele pode te ajudar um pouco sim, mas não é um repouso total, é um repouso relativo, onde você vai tentar cada vez se movimentar mais de acordo com o que você consegue fazer. Porque isso mostra pra gente que quando eu me movimento mais, eu acelero o processo de reparação que está acontecendo ali na minha coluna. O meu cérebro entende de forma diferente e vai facilitar para que eu melhore mais rápido. Quanto mais repouso eu fico, pior é. Quanto menos movimento eu faço, pior é. Então essa é uma descoberta, né, uns fatos aí que muita gente acredita o contrário, que eu estou trazendo aqui nesse vídeo para vocês. Um outro ponto dentro disso aqui que eu acabei me esquecendo é que às vezes a pessoa vai fazer algum movimento, algum exercício e ela sente mais dor, sente que a dor aumenta e ela acha que ela deve parar de fazer porque aquela dor ali pode piorar mais. E muitas vezes o contrário acontece. Você começa a fazer algum movimento, a sua dor, você sente mais dor de fato, mas à medida que você repete, a dor vai diminuindo ao ponto que chega um momento que você está fazendo aquele mesmo movimento com uma destreza maior e agora sem dor. Simplesmente porque você persistiu. Mas o ideal sempre é que você esteja junto com um profissional para te orientar isso. Infelizmente, alguns profissionais, a pessoa começa a fazer um exercício, por exemplo, num tratamento, a pessoa relata assim, tá aumentando a minha dor. Aí o profissional não sabe, não entende do assunto, fala assim, não, então para de fazer. Porque ele acha, o profissional acha que está aumentando a lesão. Isso aqui é baseado em evidência científica. Então não estou tirando isso aqui debaixo do meu braço, do meu bolso. São informações de pesquisa que estão mostrando isso pra gente. Sexto ponto. Dor lombar não é causada por postura errada. Nossa, agora eu matei vocês, né? A maioria das pessoas acreditam que a dor na coluna dela é por conta da má postura, chamada má postura, né? Felipe, eu tenho uma postura muito ruim, eu escuto isso demais dos pacientes. E acho que por isso que eu sinto essa dor toda. E as pesquisas mostraram pra gente que não é verdade isso. Que a nossa postura ela tem pouca ou nenhuma influência em quadros de dor na coluna. Por mais que no passado a gente acreditava o contrário disso, eu mesmo, né, como já tem muitos anos de profissão, antigamente eu dava outra informação para os meus pacientes. Eu falava para eles para sim melhorar a postura, indicava para o RPG, né, indicava para algumas coisas, mas na verdade isso não tem a ver. Então não adianta eu falar para fazer algo que eu sei que não tem ligação com a dor que a pessoa está sentindo, é perder tempo, é besteira. Então esse negócio de eu tenho que sentar reto, tenho que, na hora de abaixar para pegar uma coisa, eu tenho que estar tudo certinho, não tem nada a ver com dor na coluna isso. As pesquisas estão mostrando isso pra gente, tá? A preocupação que você fica para fazer um movimento com a postura certa vai te prejudicar mais do que se você esquecer disso. Por quê? Quando você fica preocupado e quer fazer alguma coisa, pensando em sua postura, você está sempre vigilante na sua postura, você vai fazer com que o seu cérebro ative mais tensão na musculatura. E aí sim pode gerar um prejuízo. Você faz muito tenso aquelas coisas ali. E uma tensão que muitas vezes é inconsciente, que você já programou o seu cérebro e toda vez que você vai fazer esse movimento você sente. Há pacientes meus, no caso de dores crônicas, por exemplo, que, digamos que a pessoa trabalha sentada. Isso aconteceu N vezes. E a pessoa, por estar com dor na coluna, ela fica preocupada em estar numa postura correta enquanto ela está trabalhando ali. Correta entre aspas, porque não existe postura certa ou errada, tá? Existe a sua postura, a minha, a do outro, e a melhor postura é a próxima. O que é ruim para a nossa coluna é ficar na mesma posição há muito tempo. Ela precisa de variação.
Então, se você fica na mesma postura, não importa qual, você vai ter alguns prejuízos. Então, você precisa de estar sempre mudando. Voltando no caso da pessoa que trabalha sentada, já tem uma dor crônica, ela já vai tender a ativar mais abdômen, a musculatura da lombar, e ela vai te gerar mais tensão, logo ela sente mais dor. E alguns pacientes meus, eu falo simplesmente para a pessoa, a partir de agora, você esquece de postura. Você vai ficar relaxado, aí a pessoa fica assim, ela fala, desliga. Muita gente tem dificuldade, mas quando ela consegue, ela faz isso aqui, ó. Ela relaxa. E ela começa a trabalhar relaxada na que seria, entre aspas, uma postura errada para ela. Só que ela começa a perceber que agora, quando ela está nessa postura relaxada, ela se sente melhor. A dor não é igual antes, quando ela ficava tensa. Entende? Então, para pessoas com dores crônicas, não adianta eu falar com a pessoa para melhorar a postura. Eu estou prejudicando essa pessoa. Eu preciso que ela relaxe. Tire tensão do abdômen, tire tensão da musculatura paravertebral, porque isso que está fazendo que ela sinta mais dor, um dos pontos. 7º ponto, dor lombar, dor na coluna, não é causada por fraqueza do core. Esse é outro mito também que muita gente acredita. Esse negócio, tem que fortalecer o core, que é a região do abdômen aqui, a galera do Pilates trabalha muito isso. Antigamente a gente acreditava nisso e achava que era verdade, mas hoje a gente vê que não é isso. Tudo que eu falei, acabei de falar para vocês aqui, né, sobre relação à postura, também está em ligação com esse fortalecimento de core. Se eu já tenho uma dor crônica e estou preocupado em fortalecer essa região do abdômen, sendo que essa região já está tensa, e eu vou botar mais tensão com o exercício de fortalecimento, mais vigilância aqui, isso é pior. A minha musculatura não relaxa, a musculatura tensa vai gerar dor. Imagina só, se eu ficar contraindo o bíceps aqui o dia inteiro assim, ó, fazendo força aqui, ó, sem peso nenhum, só fazendo força aqui, o que vai acontecer? O dia inteiro. Vai doer, lógico, não tem como. Só que essa musculatura aqui, o seu controle é diferente. Ela automaticamente entrou em tensão devido à sua dor. Então você precisa de desligar ela e não aumentar a tensão dela. Então essa história de fortalecer core não tem relação direta com dor. Se fortalecer core não vai aumentar. Aí algumas pessoas vão dizer assim, Felipe, mas eu venho fazendo um trabalho de fortalecimento e senti melhora. Ótimo, mas não é esse o motivo da sua melhora. O motivo é talvez que você esteja fazendo exercícios e etc. Porque exercício, sim, a gente sabe que vai ter uma relação de melhora da dor. Agora, simplesmente fortalecer core é um mito que muita gente ainda acredita, e pode ser que você esteja assistindo esse vídeo, você acredite nisso ainda, mas entenda, essa não é a minha opinião, essa é a opinião de estudos científicos, e eu posso deixar o link aqui embaixo do vídeo também, de alguns do editorial que tem cada um desses estudos, de cada um desses pontos aqui. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, parte 3, um grande abraço.